O Flamengo sempre ganhou muito mais dinheiro da televisão que os outros clubes. Em certo ponto, eu não vou criticar. Eu acho que o Flamengo realmente, pela torcida que tem, o tamanho da torcida, tem que ganhar mais mesmo do que os outros clubes, mas não essa diferença absurda. Que tem. O fair play financeiro, ele é através do arrecadamento do clube que o clube arrecadação. ganha. A arrecadação. Você tem um limite. A nossa arrecadação é baixa, né? Tá lá, abraçado lá com o Demo lá. E quem tá se fudendo é o Fluminense. Não faz diferença. Mas em relação ao fair play financeiro, se o Fluminense entrar nessa, quem se fode é a gente. Fode é a gente. Porque se for pela arrecadação, a gente tá fudido, cara. A gente não vai ter uma arrecadação igual do Flamengo, igual do Palmeiras. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. Vamos acompanhar aí os torcedores do Fluminense aí discutindo, ou melhor, resenhando aí sobre o fair play financeiro, sobre cota de TV. E claro, eles envolvem o Flamengo no assunto aí, tá muito legal o vídeo, acompanha até o final. Vamos analisar aí as opiniões dos tricolores sobre esse assunto. Link abaixo na descrição aí do canal Flu Resenha como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Fair play financeiro, Caio. Quer começar você? Você que é o cara dos números, você trabalha com isso. Fazer um resumo, né? Porque o fair play financeiro tem várias formas em vários países, de forma diferente, mas em linhas gerais o objetivo é garantir sustentabilidade financeira do time a longo prazo. Em linhas gerais é isso. Não pode gastar mais do que arrecada. Que, de certa forma, o fair play financeiro é o que naturalmente qualquer empresa, qualquer time deveria fazer de forma natural sem ter que existir uma lei, uma regra pra isso, né? Porque qual empresa, qual time em sã consciência, em gestão, né, vai querer gastar mais do que você arrecada? Pensando na longevidade do time ou da empresa. Não existe, né? Só que o que acontece aqui no Brasil, voltou esse assunto de fair play financeiro, né? Principalmente, isso é a minha opinião, que eles estão muito incomodados com outros times que estão levando jogadores melhores do que o time dele e eles estão agora começando a sentir, né? Porque, de certa forma, o fair play financeiro vai favorecer muito eles. Por que vai favorecer muito eles? Porque a arrecadação deles é gigantesca. Então, assim, só que o que acontece? Você vê um time do Botafogo, que tem uma arrecadação, sem considerar SAF, que a arrecadação, sei lá, 200 milhões, 300 milhões. É muito 300 pequeno. Alguma coisa. 300 e pouco? Tá, 30% do que o Flamengo arrecada, em linhas gerais. Como é que o time vai contratar jogadores que cheguem perto dos jogadores do Flamengo com uma arrecadação dessa? Mas aí você tem que criar regras específicas, por exemplo, com uma SAF que vem, beleza, você tem uma SAF, você tem direito a, sei lá, você investir, né, essa empresa investe, até porque ela deve ter condições, né, apresentando demonstrativos, financeiros, balanços, de que o quê? Não, que o time pode não arrecadar, mas se precisar eu tenho suporte aqui, ó, comprova. Então você tem que criar uma legislação específica para atender. Entendeu? E além disso, acho que tem que ter outros pontos que podem ser considerados. Porque, por exemplo, lá tem países, né, podem me confirmar, talvez o Ivo tenha até essa informação, de cota de TV. Cota de TV que é uma coisa mais equilibrada entre os países, né? Aqui, como é que é? Na Inglaterra mas na Inglaterra você ganha também dependendo da situação que você fica no brasileiro. Na tabela. No campeonato local deles lá. O futebol, a MLS, ela você recebe o valor igual para todos os clubes, né? Todos os clubes recebem o mesmo valor. Aqui no Brasil a gente não vê isso. É diferente. Não só o futebol americano, tá? Mas todos os esportes todos não. O futebol, o basquete é assim também. Você recebe um valor igual. Tem uma diferença uma coisa ou outra, mas no Brasil é diferente. Por que acontece que é diferente? Já tem um vício que vem de anos, né? O Flamengo recebe muito mais do que os outros. Já teve patrocínio estatal também, né? Já teve patrocínio do governo, na verdade, né? Por décadas. Por décadas, né? Por décadas. O Flamengo sempre ganhou muito mais dinheiro da televisão do que os outros clubes. Em certo ponto, eu não vou criticar. Eu acho que o Flamengo realmente, pela torcida que tem, o tamanho da torcida, tem que ganhar mais mesmo do que os outros clubes, mas não essa diferença absurda. A gente não ganha nem 50% do que os caras ganham. Exatamente. Isso não tem que existir. Aí já existe um desequilíbrio no campeonato. Só que o fair play financeiro, o que me assusta é ver o Mário Bittencourt colado, né? Não vou falar o que eu queria falar, né? Não vou falar o que eu queria falar. O homem é advogado. Você já vai entender, né? Colado lá no Landim, rindo, todo sorridente e defendendo o fair play financeiro. Eu acho errado. Quem se fode, se um fair play financeiro sair, quem se fode é a gente.
Porque o fair play financeiro, ele é através do arrecadamento do clube, o que o clube ganha. A arrecadação. Você tem um limite. A nossa arrecadação é baixa. A nossa arrecadação é baixa. Aí tá lá, né? Tá lá, abraçado lá com o Demo lá. E quem tá se fudendo é o Fluminense. Não faz diferença. Hoje, nesse cenário atual, não faz diferença nenhuma no fair play financeiro do Fluminense, porque de certa forma o Fluminense tá tentando se manter com os gastos abaixo da receita, então só vai formalizar. Se a gente tiver vamos supor, a gente fechou com uma SAF aí, Emirates. Aí é outro cenário. Querendo botar rios de dinheiro no Fluminense. Aí é outro cenário. Aí a gente não pode, por quê? Não, peraí, mas a empresa tá me dando suporte aqui, cara. Exato. Eles vão pagar. Entendeu? Então, assim, isso que tem que ser considerado. Só corroborando com o que vocês estão falando, gente, o fair play financeiro, ele é uma balela não só no Brasil, no mundo. O City cansa de passar por cima do fair play financeiro. E é o que o Testor tá fazendo com o Botafogo. O Botafogo, ele não gasta mais do que arrecada. Sabe o que o Testor faz? A mesma coisa que o City. Compra pela matriz. O dinheiro do Luiz Henrique não saiu do Botafogo. Saiu da empresa majoritária do Textor. Emprestou pro Botafogo. Então o Botafogo tem argumento sim de dizer que não tá gastando. Mas isso O City faz isso todo ano na Inglaterra. Todo ano ameaçam o City a excluírem eles de competição europeia e nunca dá em nada. Mas isso é uma manobra que tem justamente também no futebol brasileiro. Aí cabe também o futebol brasileiro ter uma regularização em relação a isso. Aí são outros 500. Exatamente. É outra história. Mas em relação ao fair play financeiro, se o Fluminense entrar nessa, quem se fode é a gente. Fode é a gente. Porque se for pela arrecadação, a gente tá fudido, cara. A gente não vai ter uma arrecadação igual do Flamengo, igual do Palmeiras. É por isso que tem que ter algo específico. Como nos outros países tem. Cada um tem sua legislação. Aqui também tem que ter. O fair play financeiro na Europa, ele funciona num sentido. Fazer o que o Corinthians faz. Não. E aí vamos apontar. Gente. Aí é um absurdo. Aí é falta de responsabilidade. O pessoal reclamar das contratações do Botafogo e fechar o olho pro Corinthians chega a ser nojento. De causar repulsa. Não tem cabimento isso. Corinthians deve marmita e contrata Memphis Depay, gente. Se a gente reclama das dívidas Fluminense, que são altíssimas, devemos reclamar sim, mas olha do Corinthians. O fair play financeiro deveria ser aplicado para o Corinthians. A discussão não deveria ser Botafogo, deveria ser o Corinthians. A Leila, presidente do Palmeiras, levantou essa bola e ela foi muito bem quando ela levantou. Não existe um clube dever o que o Corinthians deve e gastar o que gastou nessa última janela. Aí é escarrar na cara de todo mundo que tenta trabalhar direito, porra. O Maurício Monteiro tá falando aqui, ó. Tamanho de torcida não tem que ser condição de cotas, e sim desempenho. Esse papo para mantê-los sempre no topo. Acorda. Gente... Mas aí você quer os conflitos de interesse que a gente fala que tem no futebol, né? Porque o Flamengo, quem dá mais audiência? E eu vou falar o quê? É o Flamengo. Então eles vão querer o quê? Vamos beneficiar cada vez mais, porque vão dar audiência, o time tá bem, eu vou botar os jogos dele. Mas voltando aqui em relação ao papo do fair play financeiro, tinha até um comentário aqui que eu acabei perdendo, cara. O Carlos Henrique. Turma, nós do Fluminense não conseguimos nem reformar as Laranjeiras. Eles, né, o Flamengo, vão construir um estádio. Pensamento muito pequeno do Mário. Mas esse pensamento só pequeno, eles tiveram um planejamento lá atrás que deu muito certo, foi muito bem feito. Eles, inclusive, tiveram times meio abaixo para poder chegar no ponto que eles estão agora. A gente não tem condições de querer comparar. Eu também acho que a gente precisa pensar em estádios, em reformar a Laranjeira, fazer estádio, mas nosso cenário é outro. Entendeu? Por isso que muita gente pede, vamos com a SAF, vambora, não pode demorar muito, porque a gente tem que se manter competitivo, cara. E quando a gente fala manter competitivo, não é só no campo não, é fora do campo também. Entendeu? Tá aí nação, os tricolores aí debatendo aí, discutindo, falando as suas opiniões sobre o fair play financeiro, sobre a cota de TV. Acho engraçado que eles insistem, né? Eles em querer que o Flamengo ganhe a mesma coisa que os outros clubes, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer, amigos. O mais correto era vocês parar com esse blá blá blá, com esse mimimi. É engraçado como esses caras insistem nesse assunto de querer que o Flamengo ganhe a mesma coisa do Vitória, do Cuiabá, do Fluminense, do Botafogo. Não tem como. O Flamengo dá mais audiência. O Flamengo é o trem puxador do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Vai ter que engolir isso aí. O Flamengo é o trem puxador do futebol brasileiro. Então o Flamengo tem que ganhar mais sim.
Se eu não me engano, o Landim, no começo da temporada, abriu mão de alguns ganhos aí já, em acordo com a liga a qual o Flamengo faz parte aí, para ter um acordo de paz ali, e as coisas caminharem ali nas negociações. A torcida ficou meio que na bronca que Landim abriu mão. E sobre o fair play financeiro, o fair play financeiro é algo levado muito a sério na Europa. Você pode ver aí que o Manchester City, ele está sendo julgado, né, por violar o fair play financeiro lá na Premier League, lá na Inglaterra. Eu acho que são 115 acusações. E foi notícia 2 dias atrás aí, eu estava dando uma olhada no jornal hoje. Manchester City acusa Premier League de mentir em julgamento. No GE, clubes ingleses entram na guerra civil, entre aspas, no caso Manchester City e Premier League. No Poder 360, Manchester City contesta regras na Premier League. Cara, é levado muito a sério lá. São 115 acusações, ou seja, o Manchester City está sendo acusado de dar aquele jeitinho, né? Vamos falar a palavra certa, de dar o jeitinho lá para burlar o fair play financeiro na Premier League. E por isso está tendo um reboliço lá, está tendo que responder, está arriscado a tomar punições pesadas. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.